a qualidade do código de vocês importa. E isso raras vezes é mostrado com a devida importância quando ensinam programação para vocês. O que vocês fazem, o algoritmo, não importa tanto quanto a forma como ele é construído. É isso que o empregador vai olhar quando for olhar o que vocês fazem. Ele não quer apenas que vocês sejam capazes de fazer alguma coisa. Ele quer que vocês sejam capazes de criar um código com uma qualidade que ele possa aproveitar. Aqui no exemplo do meu lado, eu estou na tela do Chrome, digitando about blank, trazendo uma tela em branco. Botão direito, inspecionar, console, eu entro num console do JavaScript. Nós vamos aqui, vocês estão vendo ali do lado, criar um pequeno programa de uma forma mais simples inicialmente. Criamos um cadastro com 3 elementos. Cada um desses elementos tem um nome e uma idade. Eu estou usando a sintaxe do JavaScript para isso. Então, entre colchetes, eu crio os 3 elementos separados por vírgula. Entre chaves, eu crio o que se chama de um objeto literal, porque eu tenho pares de informação. A chave e o valor, nome e a idade. Nome, idade, nome, idade. Cadastro.length mostra que são 3 elementos. Se eu clicar no console e digitar cadastro, eu consigo ver cada um dos elementos ali. E como é que eu acesso eles? É um array. Cadastro 0, cadastro 1, cadastro 2. Eu posso cadastrar 2.nome, cadastro 2.idade, para acessar os elementos do 2. Pode fazer o cadastro de 0.nome, de 1.nome. Cadastro.push e coloca um novo elemento. E aí eu estou criando mais um objeto literal, que tem o seu nome e sua idade. Agora são 4 elementos no meu cadastro. Rodrigo, Pedro, Paulo e Marta. Pois bem, vamos fazer a primeira coisa. Eu quero agora um array apenas com as pessoas cuja idade é maior ou igual a 18, os adultos. E aí a gente mostra como vocês criariam, usando talvez o que aprenderam numa faculdade. Criar uma variável de controle i que vale 0. Criar um array adultos, que é um array vazio. Aí usar um comando while, alguns aprendem como enquanto em Portugal. Enquanto esse i for menor do que o tamanho do cadastro, então eu estou percorrendo. O i vai ser 0, 1, 2, 3. E aí eu testo se o cadastro de 0, idade maior ou igual a 18, se o cadastro de 1, se o cadastro de 2, se o cadastro de 3, porque eu estou percorrendo com o i. Então, se cadastro i, idade maior ou igual a 18, aí eu pego o adultos e dou um adultos.push de cadastro de i. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um novo array, o array adultos, eu estou percorrendo o array cadastro e testando para cada um deles se é maior ou igual a 18 e colocando. Pronto, criei o array adultos. É isso que vocês precisam saber. Não se vocês querem trabalhar profissionalmente, não se querem conseguir um estágio ou um emprego, não se vocês querem realmente programar profissionalmente em JavaScript. Isso não é o primeiro passo. O primeiro passo que você tem que aprender é como usar os recursos da linguagem para criar programas profissionais. Então eu estou escrevendo agora, let adultos2 é igual a cadastro.filter, filtra. E eu digo, para cada elemento, que o elemento.idade maior ou igual a 18. Uma única linha de código, e o que eu tenho ali? Eu tenho adultos2. Eu tenho um novo array que agora tem Rodrigo e Paulo, com uma linha de código. Então, isso que vocês precisam entender. Como vocês constroem um código é fundamental. Vamos pegar outro exemplo. Eu vou agora pegar este cadastro e fazer ele aparecer na página em HTML. Eu tenho os dados do meu array, eu quero criar uma tabela em HTML com esses dados. Aí existe todo um código. Estou usando o document body inner HTML para escrever dentro do HTML do corpo do meu documento. E aí eu uso table, border igual a 1, trtd, aí tem nome, idade, etc. E daí boto trtd Rodrigo, /td, td39. Eu estou basicamente criando as tabelas, as linhas com tr, as colunas com td e colocando. Ali eu simplesmente fiz, ok, nome, idade, Rodrigo 39. Eu quero pegar dos meus dados e criar a minha tabela a partir dos meus dados. Como eu faço isso? Programação tradicional, vamos criar um while, vamos criar uma variável, vamos ir colocando cada linha do meu array nessa variável. Observe como eu faço isso aí.
let HTML igual a table, border igual a 1, trtd. Estou criando a primeira linha, a tabela e a primeira linha, que diz nome e idade. Tá? E depois? Depois eu vou fazer o mesmo loop como nós vimos antes. Observe, let i igual a 0. While i menor do que o cadastro.length. E aí o que eu vou fazer? A cada que ele está passando, eu faço o i++, mas antes disso eu vou pegar o HTML e vou construir dentro dele cada uma das linhas. É assim que possivelmente vocês aprenderam como construir um código em HTML. Vamos ver o que ele aparece aqui. Observe que o HTML tem, o JavaScript tem essa opção do $ e chaves para colocar uma variável dentro de uma string que está definida com essa crase. Então, trtd, o cadastro nome, /td. td, o cadastro de i.idade, /td. Depois ele faz o /tr. E aí ele tem o quê? Ele tem que cada um desses loops, cada um desses elementos, eu estou juntando na minha string uma nova linha, a trtd, nome, /td, td, idade, /td. Depois eu faço ele receber o /table e faço document body inner HTML receber esse HTML. Ok, funciona? Funciona. É a melhor maneira de fazermos isso. É a maneira que, quando vocês estiverem numa entrevista de emprego e alguém pedir, ok, me pega esse cadastro e me cria essa tabela, é como vocês devem fazer? Não, não é. Porque não é assim que se usa os recursos avançados do JavaScript hoje. Eu limpei o document body e agora eu observo. Estou usando a classe, estou fazendo aquele mesmo table, border igual a 1, tr, td, etc. Só que depois eu uso uma outra função. Nós vimos o filter. O filter filtra, separa alguns elementos de um array. Nós usamos o map. O map mapeia. O map transforma. Ele transforma um array de objetos literais, no caso, numa string HTML. Eu digo, ok, para cada um dos elementos, eu quero trtd do nome e da idade. E aí o que ele faz depois? Ele usa um simples comando, que é o join, que junta todos aqueles elementos que são strings do HTML, num único HTML e junta com o /table. Uma única linha de código e que eu tenho o quê? Eu tenho um HTML a partir de um cadastro, usando recursos mais sofisticados do que aqueles que vimos na versão anterior. E se eu quiser um array apenas dos de mais de 18 anos? Como se faz isso num JavaScript moderno? Bom, em vez de ser cadastro.map, é cadastro.filter, que a idade é maior que 18, .map. E o que ele mostra a partir daí? Ele vai mostrar apenas aqueles que a idade for maior ou igual a 18. O que eu quero dizer com isso? Dois exemplos muito simples. Eu fiz um exemplo em que eu peguei um array e separei. Eu quero só os mais de 18 anos. Eu fiz um exemplo que eu peguei um array e transformei numa tabela de HTML. E eu fiz um exemplo que eu digo, ok, pega os maiores de 18 anos e transforma numa tabela em HTML. São pequenos exemplos de milhares de eventos que nós mostramos, por exemplo, cada um deles na nossa playlist de JavaScript avançado, que vem aqui no final. Aqui ao final a gente tem o JavaScript avançado que vai mostrando vários desses exemplos. Vai, às vezes, decompondo cada um deles, mostrar como é que é o filter, como é que é o map. Aquela flechinha que é o arrow function. Como é que é o arrow function? Como é que é a atribuição por desestruturação? Como é que é um shortcut do OR? Como é que cada um desses pequenos detalhes que vocês podem olhar e dizer, tá, mas isso aqui serve para quê? Isso serve para fazer um código melhor. Então, eu vejo, às vezes, nas faculdades, nos cursos, o pessoal preocupado em lógica de programação, vamos resolver um problema. Resolver um problema não é o principal. Ok, eu consegui resolver o problema. Tudo bem, conseguiu resolver o problema? Tá, agora resolva melhor. Agora resolva melhor ainda.
agora resolva melhor, melhor ainda. Até que você tenha um código que resolve aquele problema da forma como um profissional que fosse contratado para resolver aquele problema, para implementar aquele código faria. E aí sim é que você vai estar criando um código que vai ser aproveitado num programa de verdade. Ou seja, quando alguém enxergar, você disser, ok, para este código pequenininho, você consegue fazer uma, duas linhas de código que servem e que eu posso pegar agora, e isto é usável. Ok, este é um profissional que vai produzir coisas que têm valor para mim. Quando você constrói um código que no final das contas, mesmo que faça o que é para ser feito, não está adequado, não está curto, não está eficiente, não está bem estruturado, não usa o melhor que existe para a construção de recursos naquela linguagem, você criou um código que não vai ser aproveitado, que o teu gerente, o teu supervisor, o profissional mais sênior vai pegar e dizer, ok, agora eu tenho que refazer todo esse código melhor para não ficar desse jeito. Aí não querem contratar você. Porque, olha, o seu código diz, esse é um código que eu não vou aproveitar. Então, parem de se preocupar apenas em resolver problemas, criar uma lógica em Portugal ou isso ou aquilo, e comecem a se preocupar em criar o melhor código possível para fazer as coisas. Qual é o melhor código para remover alguns elementos de um array? Qual é o melhor código para ordenar um array, para filtrar um array, para remover um elemento de um array? Qual é o melhor código para transformar um array num HTML? Qual é o melhor código para ler um evento e gerar uma ação a partir dele? E aí o detalhe, por que isso não é visto às vezes em muitos cursos? Porque isso não é algo genérico. Você precisa saber qual o melhor código em JavaScript para resolver tal situação implementando usando a linguagem JavaScript. Qual é o melhor código em Python que vai resolver aquela situação e gerar aquele resultado? Qual é o melhor código em Java que vai resolver? Então você precisa estudar a fundo a linguagem que você vai utilizar para desenvolver profissionalmente e aí buscar, aí sim, um estágio, um primeiro emprego e começar a construir sua carreira. Essa é a minha dica de hoje. Se gostou, por favor, curta, inscreva-se, marque o sininho. Aqui no final, como eu disse, vem uma playlist de JavaScript avançado que apresenta várias dicas, como que eu mostrei rapidamente aqui, de formas de melhorar o seu código. Muito obrigado.